Vamos dar continuidade ao estudo da prosa do romantismo brasileiro. No vídeo anterior, nós vimos que a prosa no período do romantismo se manifestou por meio dos romances, e aqui no Brasil nós tivemos 4 tipos: o romance indianista, o urbano, o regionalista, também chamado de sertanejo, e o romance histórico. Vamos conhecer algumas das obras que marcaram esse período aqui no Brasil. Dentro do romance indianista, a gente tem aquilo que a gente chama da trilogia indígena, né? Trilogia indianista. Só foram essas 3 obras aqui publicadas no período do romantismo no Brasil, todas 3 de José de Alencar. José de Alencar, inclusive, foi um ícone dos romancistas no período do romantismo aqui no Brasil. A obra Ubirajara, Iracema e o Guarani. No romance Iracema, a personagem feminina, que é a indígena, já no Guarani, é o personagem masculino chamado de Peri. Já no romance urbano, nós tivemos uma quantidade bem maior de produção, né, de obras desse período. José de Alencar novamente se faz presente por meio de algumas obras como Lucila, Pata da Gazela, Senhora, Diva. Ele tem outras obras também, como 5 Minutos, A Viuvinha e outras, mas não é só o único escritor, né? Também a gente tem Joaquim Manuel de Macedo, com a obra A Moreninha, que foi o primeiro romance publicado em folhetim na época do romantismo, depois ele virou livro, também se tornou sucesso no século XX, porque foi uma adaptação para a telenovela brasileira. Já no romance regionalista, produzido também em menor quantidade, mas que teve o seu valor estético, o seu valor literário à época, a gente tem novamente o tronco do IP do escritor José de Alencar. Depois aparecem outros escritores, como Visconde de Toné, com a obra Inocência, Bernardo Guimarães, com A Escravizaura, também sucesso no século XX, porque foi outra adaptação para a telenovela brasileira. E Bernardo Guimarães também escreve uma outra obra importante, marcante desse período, que é O Seminarista. Já no romance histórico, a gente tem como exemplo aqui as 2 obras de José de Alencar, que são As Minas de Prata e A Guerra dos Mascares. Vou falar um pouquinho sobre a composição do romance romântico, né, do romance desse período do romantismo. Bem, nesse período, tinha a concepção de que a felicidade plena, como já visto em momentos anteriores, estava em encontrar o amor verdadeiro. Aquele amor único que seria a sua outra cara metade, a outra banda da laranja, a sua alma gêmea. Uma vez achado esse amor, esse coração dessa pessoa, desse personagem, desse sujeito ou dessa sujeito, ele só estaria pleno, feliz, se houvesse a concretização amorosa. Só que aí nós temos uma seguinte questão. Todo romance ele vai ser formado por uma trilogia, como se fosse um triângulo amoroso típico de filmes de sessão da tarde. Em uma das pontas, a gente tem a figura feminina, que tem toda aquela concepção idealizada dentro do romantismo. Ela tem uma beleza física, mas também uma beleza de caráter. O personagem masculino também não foge a esse estereótipo idealizado do romantismo, vindo como essa figura heróica. A terceira ponta, porém, ela não necessariamente será um outro personagem masculino que vai disputar o coração da moça, ou uma personagem feminina que vai disputar o coração do rapaz. É uma terceira ponta muito mais complexa. Lembrando que nós estamos falando de romances ambientados no século XIX. Então, as forças das questões morais, sociais, culturais, religiosas, as tradições, elas vão ter um peso muito grande e que isso vai definir o final desse romance. Bem, o que eu quero dizer com isso? O amor vence. De todo jeito, o amor vai vencer. E esse casal vai ter que ficar junto para encontrar essa felicidade plena e fazer esse amor acontecer, esse amor se concretizar. Só que, se essa terceira ponta do triângulo ela for fácil de solução, ela for fácil de ser dissolvida, esse casal fica junto em vida e ocorre o casamento, que é uma concretização amorosa.
Agora, se essa terceira ponta não for possível de se dissolver, não for possível de se solucionar como uma questão tradicional, como uma questão assim, um valor moral muito forte, então esse casal só vai encontrar uma forma de concretizar o seu amor por meio da morte, fazendo aquela alusão à segunda geração do romantismo, que a morte é a solução para todos os problemas. Só que aqui a morte ela acaba sendo a solução para essa concretização amorosa dessas almas que em vida não conseguiram ficar juntas, né? Porque o romantismo ele tem a ideia de que após a morte a alma se liberta do sofrimento físico desse mundo físico e vai encontrar então uma plenitude, uma leveza no mundo paralelo, no mundo abstrato, para toda a eternidade. Então, nos romances do romantismo, o autor, uma vez que ele cria essa terceira ponta, que vai dificultar aí o relacionamento dos dois, o final já está definido, o final já está posto. O que o autor vai fazer é conduzir esse romance da maneira que ele achar que é melhor conduzir, né? Muitas vezes baseado até mesmo em questões morais também. Ele vai conduzindo esse romance da maneira como ele achar que deve. Mas o final, ele já está posto, né? Porque se tiver uma questão aí moral muito forte e que impede o casal de ficar junto, eles... Questão que eu falo, questão moral, por exemplo, um pai prometeu a filha em casamento para alguém, mas ela nem sabe quem é essa pessoa. Era algo típico lá do século XIX. Quando ela conhece uma figura masculina ali, né, esse herói que vem no romance, ela se apaixona por ele de verdade. Aí ela conhece o amor de verdade. Então, como que ela vai casar com alguém que foi arranjado pelo pai, sendo que ela ama de verdade uma pessoa? Mas como também vai desobedecer a esse pai se isso for uma tradição, se isso for algo que é comum naquele lugar ali onde essa família é criada e que a palavra, a honra desse pai está sendo posta em jogo? Isso não vai ser dissolvido nunca. Então, dessa maneira, esse casal que se ama de verdade não tem como ficar junto em vida. Daí o autor vai conduzir a história da maneira como ele achar que deve, mas o final já está posto. Como que esse casal realiza o seu amor de verdade? Somente por meio da morte.